Bom dia, irmãos, graça e paz a todos, uma vez mais. Pela misericórdia do Senhor, Ele permite que ainda tenhamos esse tempo de comunhão na palavra. Nosso pedido é que o Espírito Santo possa verdadeiramente falar no nosso coração, aquela medida ainda que nos resta, e que a palavra venha tanto ao encontro, como em aspecto de consolo, como também de encontro, no aspecto de exortação ao nosso coração. Então nós vamos orar, vamos pedir que, uma vez mais, o Senhor nos visite nessa manhã, trazendo a sua palavra. Nosso maravilhoso Senhor, nós somos realmente agradecidos a Ti. Tu tens sido tão bondoso, todos esses momentos de comunhão na palavra, o Senhor tem sido gracioso conosco, tem trazido o Teu falar. Nós queremos que o Espírito Santo mesmo, Ele transforme em vida tudo aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração, que verdadeiramente nós possamos ser aqueles que respondam realmente com prontidão, com obediência, com responsabilidade, e realmente usemos de violência contra nós mesmos, para que o Teu falar possa encontrar em nossos corações aquele lugar. E a Tua palavra, como aquela boa semente que cai na terra que foi preparada, ela possa realmente frutificar a 30, 60 e a 30 por 1. Nós te pedimos o socorro uma vez mais. Visita o Teu povo. Nós oramos em Teu nome para a glória do nosso Deus e Pai. Amém. Então, irmão, nós temos, pela graça de Deus, abertos juntos essa primeira epístola de Pedro. O Senhor tem, por sua bondade e misericórdia, desafiado nossos corações em muitas realidades, em muitos aspectos. E hoje nós vamos dar um passo a mais nessa caminhada que nós estamos tendo juntos. Vale aqui apenas uma colocação para os irmãos. Quando você estuda, por exemplo, um livro chamado O Drama da Redenção, de William Sproul, quando ele faz uma análise de Pedro, então ele vai pontuar o seguinte, que Pedro, de certa forma, ele também subiu nos ombros de Tiago, porque a epístola de Tiago foi escrita em torno de 45 a 49, a primeira epístola escrita que nós temos. Não tínhamos o cânon formado, mas nós tínhamos as cartas transitando entre os irmãos. Também a epístola de Romanos foi escrita na década de 51, 52, na era cristã. Então, Pedro possivelmente ele navegou por esses escritos também, e de modo muito especial, o livro de Tiago é quase que um espelho para nós, especificamente sobre a questão de provações, tribulações, vemos muitas similaridades, inclusive a obra da regeneração, nós temos muitas situações que são bastante similares, Isso nos encoraja muito, e a gente pode tocar aí sutilmente alguns aspectos do que Paulo tratou no livro de Efésios também, que foi escrito na década de 60, 62, no ano 62, quando estava preso no seu primeiro aprisionamento. Então, essa pequena observação para mostrar que esses irmãos, como todos nós devemos fazer, eles, como Pedro, ele subiu dos ombros de outros irmãos, e muitas revelações que ele teve, de fato, foram revelações trazidas exatamente por aquilo que o Espírito Santo já estava falando na igreja, ou para a igreja, através dos seus servos. Então, fica essa pequena observação para que a gente se atenha também nesses pequenos detalhes, mas que eles constroem algumas coisas interessantes nas nossas reflexões. Nós já falamos com os irmãos aqui, especificamente sobre o capítulo 1, onde nós temos lá um mapeamento extremamente rico no que tange a salvação colocada nos 3 tempos. Eu me lembro quando eu falei especificamente no primeiro aspecto da salvação, que é o nosso novo nascimento, a nossa regeneração, todas as vezes que nós acessamos os verbos que são aplicados nesse contexto da nossa regeneração, são sempre aplicados no tempo passado, porque foi algo acontecido. Fomos regenerados, nos regenerou, fomos nascidos de novo, é exatamente isso. Eu me lembro que eu havia dito algo para vocês que eu quero me relembrar, ou lembrar os irmãos também, e fazer uma pequena acréscimo. Eu disse que essa questão da regeneração é de fato a decisão mais importante que nós temos na nossa existência. Realmente é a questão mais importante no que tange
a resposta que devemos dar à seguinte pergunta: qual é o destino da minha alma eterna? Onde passarei a eternidade? É de grande relevância isso para nós. É realmente um divisor de águas. Ou eu estarei em Cristo, ou eu estarei fora de Cristo. E estar fora de Cristo é estar realmente envolvido numa perdição eterna. Aí eu me lembro que eu disse para os meus irmãos que é o inferno. O inferno pode também ser definido como a ausência absoluta de Deus. E aí eu fui com vocês. Aí, tendo comunhão com o irmão, depois que nós estávamos aqui, esse irmão fez uma menção que eu gostaria de colocar para vocês aqui. Ele também ouviu certo irmão falando sobre esse assunto, né, da eternidade fora de Cristo, e eu falei, poxa, que realmente situação importante que você colocou aqui. Isso que eu vou falar tem aplicação diretamente, lógico, a todos nós que ouvimos, devemos de fato pesar na nossa vida, tenho certeza que eu nasci de novo, sou regenerado, então, glória a Deus. Mas também tem a segunda aplicação que eu devo me preocupar com aqueles que não conhecem. Eu devo ser um que vai se tornar sal e luz nesse mundo, sal da terra e luz nesse mundo. Eu devo proclamar esse evangelho. Aí entra o que ele falou. Ele falou assim, Thomas, olha, certo irmão tratando desse assunto sobre a eternidade sem Cristo, ele falou o seguinte, você imagine só, esse irmão falando, né, esse pregador falando, imagine só você estar num ambiente onde nunca mais você vai ouvir o canto dos pássaros. Você vai estar num ambiente onde nunca mais você ouvirá o barulho da cachoeira. Você estará num ambiente onde nunca mais você verá um nascer do sol, um pôr do sol. Você estará num ambiente completamente recluso em muros intransponíveis, onde você não poderá sair nem por 1000 anos, 10.000 anos, 100.000 anos, 30.000 anos, 500.000 anos, 1 milhão, é eterno. Então, esse assunto da eternidade fora de Cristo é extremamente importante. Não só aplicado na nossa própria realidade, graças ao Senhor somos regenerados em Cristo, e todos nós devemos ter essa certeza aqui dentro, e todos aqueles que ouvem, mas também aqueles que estão lá fora, que eles não sabem exatamente qual é essa questão de estar vivendo uma eternidade sem Cristo. Então, eu acrescento esse ponto aqui aos meus irmãos para trazer, subir ao nosso coração a seriedade desse assunto. O destino eterno da nossa alma. Então, nós devemos considerar. Eu falei, irmão, você trouxe uma palavra realmente muito importante, agregou muito ao meu coração, e eu estou fazendo questão de partilhar com vocês aqui. O irmão não está presente aqui, mas ele me trouxe isso, eu quero repartir com vocês. Realmente, de uma palavra que nos faz a refletir. Então, que o Senhor verdadeiramente, né, conceda a graça de que todos nós que estamos presentes aqui, e todos aqueles que estiveram, né, e vão ouvir, possam estar gozando dessa certeza absoluta da sua regeneração em Cristo Jesus. Então fica essa pequena observação para os meus irmãos e irmãs. E junto a isso, né, o que nós ainda falamos dentro do contexto do primeiro capítulo dessa epístola, nós mostramos que Pedro estava, de fato, encorajando aqueles irmãos, que estavam, como já muitas vezes foi dito aqui aos irmãos, estavam debaixo de uma grande pressão, de uma grande vida de aflição, mas Pedro está apresentando que eles eram aqueles que tinham a certeza de uma viva esperança. Eles estavam no exílio, né, aquelas 5 províncias que estavam distribuídas ali na Ásia Menor, né, atual Turquia, mas que eles deveriam se encorajar devido a todas essas verdades tão grandiosas que Pedro estava trazendo ao coração deles. E aquilo deveria animá-los. Né? Então, fala assim, olha, vocês foram regenerados mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Para nós, irmãos, o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Nós somos um povo que tem uma viva esperança. A obra que Cristo realizou naquela cruz é uma obra extremamente significativa. É uma obra poderosa, uma obra que nós não podemos deixar de refletir sobre ela, para que nós nos fortaleçamos em nosso espírito interior, mas também que nós possamos levar essa mensagem adiante às pessoas.
Que as pessoas possam ver em nós que, de fato, nós somos aquele povo que vive na absoluta certeza de que o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Todos os líderes mundiais que você possa citar, por mais prominente que possa ter sido, pode saber que tem ossos espalhados em algum lugar, algum túmulo ele está. Mas o túmulo daquele que é o amado da nossa alma, ele está totalmente vazio. Então nós somos um povo que tem uma viva esperança. Isso que nós falamos para os irmãos, né? Em outras palavras, a respeito do primeiro capítulo dessa epístola, né? Mostrando o aspecto da importância da santidade, o aspecto de termos uma convivência fraternal adequada, vivamos uma vida de unidade, isso que nós vimos. Aí nós vamos para o capítulo 2, que ontem nós partilhamos com um dos irmãos, e Pedro então estava mostrando àqueles irmãos, olha, vocês são viajantes desse mundo, vocês não são desse mundo, vocês estão de passagem nesse mundo. Aí ele usa os dois termos, né? Peregrinos e forasteiros, como nós já falamos para os irmãos, os significados, né, dessas duas palavras. Né? Nós somos peregrinos e forasteiros. E é assim que nós, como povo de Deus, como a igreja, devemos viver nesse mundo. Com esse espírito de peregrino e forasteiro. Nós estamos de passagem nesse ambiente. Não somos daqui. Nós temos uma pátria celestial a chegar, a alcançar. E como forasteiros, nós somos aqueles que têm um sotaque diferente nessa sociedade caída. Nós temos um sotaque que é celestial. E Pedro então vai dizer o seguinte, olha, então vocês precisam entender que como aqueles que foram regenerados, aqueles que têm uma promessa de terem um corpo glorificado futuramente, aqueles que estão sendo santificados em sua alma, estão sendo tratados, transformados de glória em glória, precisam, de fato, ter uma conduta de acordo com essas verdades. Então, mesmo em meio àquelas aflições, mesmo em meio àquelas provações e até perseguições, Pedro está insistindo, olha, vocês precisam ter um estilo de vida diferente. Vocês precisam, de fato, andar na luz e na verdade. Vocês devem entender que vocês fazem parte de uma raça eleita, de um povo de propriedade exclusiva de Deus. Vocês são um sacerdócio real. Vocês são parte de uma nação santa. Então, vivam como esta realidade aqui exposta, de fato, está sendo apresentada. Vocês devem ter aí um modo diferente de agir no meio dos gentios. Vocês são de origem celestial, vocês não são desse mundo. Então, Pedro está insistindo com aqueles irmãos dessa forma. Pedro também nos mostrou alguns aspectos sobre qual deve ser o nosso posicionamento diante do governo, né, no qual eles estavam inseridos e também, como nós vimos, como nós devemos proceder diante daquele sistema de governo que está diante dos nossos olhos. Pedro nos ajudou nesse assunto também. E Pedro também vai nos falar que verdadeiramente aqueles que por uma razão ou outra, né, eram servos, eram escravos e tinham seus senhores, sejam cordatos ou perversos, eles deveriam reagir com a vida de Cristo. Então, quantos ensinos nós temos distribuído aqui e Pedro registrou para nós. E hoje nós vamos dar um passo além, olhar o capítulo 3 um pouco, talvez um pequeno versículo do capítulo 4, né, para encorajar os irmãos depois a prosseguir nos seus estudos. Mas nós vamos ver que Pedro ele vai continuar a ensinar, continuar a mostrar àqueles irmãos e a dar a eles instruções adequadas para que eles pudessem, então, viver de modo adequado naquela sociedade. Então, nós podemos dividir, vou começar dessa forma com vocês, nós podemos dividir esse capítulo 3 aqui da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo 7, então, nós temos aqui Pedro, ele vai falar o quê? Ele vai tocar no assunto da família, especialmente a respeito do relacionamento conjugal. Os 7 primeiros versículos, Pedro vai tratar deste assunto aqui, específico. Ele é bem pontual e está bem repartido aqui, pelo menos na minha Bíblia, né, quando aquele que ordenou aqui, por exemplo, esses versos, ele repartiu na minha maneira de ver, nesse caso, bastante adequado.
Aí a segunda parte do capítulo 3 que nós estamos, do verso 8 ao 12, Pedro vai falar a respeito da importância de uma vida de amor fraternal entre os irmãos. Ele já havia falado isso no capítulo anterior, mas ele vai insistir novamente da importância, né, de fraternalmente nós vivemos como amigos em Cristo, né, sendo misericordiosos, etc. Então, do versículo 8 ao 12. Aí, na sequência, uma outra sessão que pode ter aqui nesse capítulo é do versículo 13 ao 17, onde nós podemos verificar aqui que Pedro vai estar analisando qual deve ser a reação dos cristãos diante das perseguições. Ele vai mostrar que Cristo deve ser honrado através das nossas vidas. E por fim, do versículo 18 ao 22, então nós vamos ter aí, né, a última parte dessa sessão, que vai estar falando a respeito do sacrifício perfeito de Cristo. E que esse sacrifício deveria ser proclamado de maneira absoluta em todas as realidades, em todas as esferas. Então, do versículo 18 ao 22, né, seria a última sessão, estamos olhando aqui, o farol principal é que Cristo realizou um sacrifício perfeito, e esse sacrifício precisa de uma proclamação, de uma vitória absoluta de Cristo sobre tudo e sobre todos. Tá? Uma vez dito isto, então vamos olhar assim com um pouco mais de cuidado aqui alguns aspectos de cada uma dessas sessões. Então, na primeira sessão, que envolve o versículo 1 ao 7, eu gostaria de fazer essa leitura agora para os meus irmãos, para nós falarmos algumas coisas a respeito disso aqui. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa, que é o exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível traço de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aqui está. E com certeza Pedro está dirigindo aqui, né, em especial vamos dizer assim, essa porção desse capítulo 3, especificamente aquele grupo, naquela família, em especial onde a esposa tinha um marido pagão, um marido que realmente não tinha ainda conhecido o Evangelho. Possivelmente, nessa estrada, a esposa conheceu o Evangelho e ela já era casada. Então, não há aqui uma instrução de separação, há uma instrução de submissão, para que, através dessa postura, ela pudesse ganhar, então, seu marido pagão. Aqui é essa instrução. E é interessante, ontem, rapidamente, eu mencionei, né, logo no versículo 1, já lido, mostra e aparece a palavra submissas. Se você olhar no versículo 18, que nós estudamos no capítulo anterior, servos, sede submissos. Se nós formos olhar também no mesmo capítulo 2, a respeito da nossa postura diante do governo, versículo 3 fala, sujeitai-vos, sejam submissos. Então, nós vamos olhar que a palavra submissão na Bíblia, ela tem um peso muito grande. Um peso muito grande. A submissão, certo irmão disse, de maneira bastante ousada, até entendo, que a submissão e a obediência é a cura para a humanidade. Mas ele disse essa frase porque ele tinha uma intenção no coração. Por quê? Nós conhecemos o submisso com S maiúsculo.
Só há um submisso nesse universo. E nós já vimos claramente como o grande submisso, Jesus Cristo, ele agiu diante do seu Pai, como ele reagia diante do seu Pai. Apesar da vontade do nosso amado Senhor Jesus Cristo ser absolutamente santa, perfeita e boa, em nenhum momento ele evocou, nunca mais ele invocou a sua vontade para que pudesse ter preeminência. Como foi falado já anteriormente, né? Assim como eu ouço, assim eu julgo. Eu não vim do céu para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Uma comida eu tenho para comer, e essa é fazer a vontade do meu Pai. E há vários textos que nos mostram a atitude de plena submissão do Filho maior em relação a Deus Pai. Então, aqui está. E um dos terríveis danos que o pecado trouxe à humanidade foi exatamente a rebeldia, a insubmissão. A insubmissão. E é interessante aqui que a palavra começa dessa forma. Então Pedro está se dirigindo a essas esposas que, com certeza, os seus maridos eram pagãos. E ele vai estar insistindo aqui que olha, na realidade, a conduta virtuosa que verdadeiramente vai tocar o coração desse marido que é descrente, é pagão, é de fato uma mulher que tem um gênio manso e calmo. E na realidade é o maior argumento para se ganhar um marido. A maior exposição de pregação exatamente é a postura, é a conduta e não a boca. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. Essa é a conduta virtuosa, né? Ter um gênio manso e calmo. Isso é o maior argumento que nós temos. E isso é que de fato defende a fé cristã. É a postura. Se esses 7 versículos aqui lidos, né, fossem por nós, aí vou começar diferente, tanto nós, maridos, como pelas esposas, de fato, fossem estudados e colocassem nossos corações e rostos em terra, quantas verdades nós teremos aqui, quanto o nosso relacionamento não ganharia nesse assunto. É extremamente precioso para nós. É muito precioso. Queridos irmãos, guardem bem isso. Isso vale na aplicação aqui da postura da esposa em relação ao seu marido. O que somos é mais importante do que aquilo que falamos. O que somos. A maior pregação é aquilo que, de fato, expomos pela nossa vida, pelas nossas escolhas, pelos nossos valores, pelo nosso estilo de viver. Essa é a grande pregação que nós temos. Há muito tempo atrás, um irmão fazendo uma observação, mas ele não estava aqui em Pedro, ainda que ele cita, mas ele estava lá em Efésios. Você vai pegar em Colossenses a mesma coisa. Ele faz a seguinte pergunta: por que a Bíblia sempre, quando vai falar de família, começa com as mulheres? Mulheres serem submissas. E depois, maridos amai. Mas começa mulheres serem submissas. Aí ele levanta a seguinte questão em relação a isso que ele falou mesmo. Por que será que Deus não disse assim: mulheres, amai vossos maridos? Porque a mulher ela é mais emocional, ela é mais sensitiva. Não seria uma ordem um pouco mais facilitada para ela? Então Deus inverte o processo. O homem, vamos colocar, o homem, por exemplo, assim, quando ele vai para o exército, ele de fato ele é ensinado através de uma disciplina onde ele precisa aprender uma coisa chamada submissão. Ele precisa aprender o que significa estar sujeito a uma autoridade. Ele precisa aprender de fato que ele tem um superior diante dele e ele não questiona, ele faz sim, Senhor. Então, esse irmão faz a seguinte colocação: irmãos, é exatamente, o senhor vai na contramão. Por que ele manda que o homem ame? Porque o homem é feito a facão, o homem é duro, nós somos secos, nós somos gélidos, muitas vezes frios. Então a ordem vem exatamente na nossa fraqueza. Quando Deus ordena, né, pede aqui, ele coloca para que as mulheres sejam submissas, é exatamente porque ele vai diretamente no ponto onde ela não tem competência e capacidade alguma de ser. E quando Deus pede para que o homem ame, ele vai exatamente naquilo que ele não tem competência de ser, para que ele dependa do Senhor. Então, por isso ele conclui o raciocínio
Na compreensão dele, eu penso que é plausível a ideia, então Deus começa assim. Deus, quando ele fez a mulher, ele deu contornos emocionais muito particulares para ela. E deu contornos emocionais diferentes para o homem. Então, Deus faz as coisas de maneira absoluta. Nós não podemos inverter. A mulher não pode ser o cabeça. Isso destrói todo o princípio espiritual de um relacionamento. Então, a mulher precisa saber qual a sua posição na família. O homem precisa saber qual a sua posição na família. Ele precisa exercer o seu, vamos colocar assim, o seu encabeçamento, mas conforme nós vimos lá, considerando a mulher como parte mais frágil. Então nós precisamos assim, olhar textos como esse e falar, Senhor, venha ordenar o meu casamento. Venha ordenar. Venha ordenar. Senhor, venha fazer do nosso lar realmente uma expressão da tua graça. Então, voltando ao ponto, eu entendi e achei plausível a colocação desse irmão. De fato, o Senhor vai naquilo que a mulher não pode e vai naquilo que o homem não pode. Para que nós possamos ambos dependermos do Senhor. Tanto, no caso dos maridos, para para considerar a esposa a parte mais frágil, mas para admirar a esposa, para pastorear o coração da esposa, para estar ao lado da esposa. E assim, e a mulher também aprender que o Senhor tem um papel glorioso para ela, que é ser adjutora, companheira, aquela que está ao lado. Então aqui é um ensino extremamente relevante que Pedro nos traz, não somente dentro daquele contexto, mas vejam como que isso é tão importante para nós hoje. Nós vivemos numa sociedade hoje que não se admite mais o conceito de uma família nuclear. O que é uma família nuclear? É um homem casado com uma mulher que nessa relação gerou-se filhos. Hoje, o conceito de família está completamente banalizado, nós não temos mais nenhum tipo de compreensão adequada. Mas, biblicamente falando, é um homem que casou com uma mulher que gerou filhos. Mas dentro do comportamento pós-moderno, família, ela perdeu completamente esse valor e princípio da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E aqui, de uma maneira muito simples e singela, Pedro vai mostrar, está mostrando, que não são os aspectos exteriores de uma mulher, no caso, ele está falando aqui na primeira parte, né? E a parte mais dedicada, inclusive, de Pedro, na questão do relacionamento, que não é questão exterior, ainda que, lógico, ele não está indo contra a beleza, não está indo contra o embelezamento, ele está indo contra a colocação disto como preeminente no relacionamento. Lógico que as mulheres, elas precisam, e isso faz parte intrinsecamente delas mesmas, de realmente estar, vamos dizer assim, tendo esses adornos, tendo esses frisados de cabelos, adereços, não tem nada de problema aqui. Mas o valor prioritário é aquele honesto comportamento cheio de temor, é aquela realidade de um homem interior de um coração unido ao incorruptível, de espírito manso e tranquilo. Isto é o maior caminho para que você testemunhe diante do seu marido. A mãe de Agostinho, chamada Mônica, ela foi casada com um pagão terrível chamado Patrício, século IV. Esse cara, esse homem, era um devasso, ele era um alcoólatra, extremamente maldoso, mas Mônica, ela entendeu o que essa palavra aqui quis dizer. No fim da vida de Patrício, que é o esposo dela, então ele veio a se render a Cristo. Exatamente por esse tipo de mensagem silenciosa que Mônica apresentou em toda a sua vida a favor daquele homem. Quantos nós não falaríamos, cai fora, isso não tem mais jeito não. Isso aí não tem mais jeito. Mas nós devemos entender que Deus é soberano, Deus é poderoso, Ele pode, de fato, através de um testemunho como este, quebrar o mais duro e empedernido coração de um homem devasso, de um homem
alcoólatra de um homem imoral, enfim, pode. Aí ele faz a relação do exemplo aqui, né, lembrando de Sara, né, e vai mais adiante. Aí no único versículo vai voltar o farol para o marido, né? Vós igualmente vivei vida comum no lar, com discernimento, tendo em consideração para com a mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam vossas orações. Quantos lares estão sendo realmente estão adoecidos, porque não há, de fato, uma harmonia nessa casa. Não há harmonia, há muitas diferenças, há muitas brigas, e isso faz com que as orações se interrompam. Então o marido agora, ele tem que ter a responsabilidade de viver uma vida comum do lar, de participação do lar, tendo discernimento espiritual, e olhar para sua esposa como a parte mais frágil e tratá-la com dignidade. É o que a palavra de Deus está nos mostrando aqui. É uma orientação extremamente rica que nós temos diante dos nossos olhos. Toda a ênfase que Pedro está dando aqui é para que realmente esse lar possa experimentar da graça celestial e, de fato, ter, vamos dizer assim, um resultado que agrade o coração do Senhor. Um irmão chamado William MacDonald, ele escreveu um comentário. Eu estava dando uma olhadinha no pensamento dele sobre esse assunto aqui. Ele coloca lá algumas proposições. Eu fiz apenas um pequeno resuminho, tá? Não vou ser fiel exatamente às palavras que ele colocou, mas eu não fugia à ideia principal que ele trouxe. Então ele fala o seguinte: eu quero citar para vocês, irmãos, alguns princípios que vão ajudar que haja harmonia no lar. Harmonia no lar. Antes de eu falar disso aqui, quando você estuda a história, por exemplo, da Reforma, a partir de Lutero, de Calvino, então você vai ver alguns diferenciais. Antigamente, somente nos mosteiros era-se permitido que se cantasse os salmos, que se citasse os salmos em voz alta. Somente aqueles monges que estavam lá nos mosteiros. Quando a Bíblia foi trazida para a sociedade, quando a Bíblia chegou no meio, vamos dizer assim, da população, no meio dos cristãos, então isso está registrado na história. Uma das coisas mais lindas que você poderia observar quando você andava pelas ruas de Genebra, era você passar em algumas ruas e de repente você ouvia um som de uma casa. De uma casa estava lá, toda a família em torno da mesa cantando salmos. E passava em frente a outra casa, ali estava outra família cantando e recitando salmos. Eram os pais e os filhos em torno da mesa, em torno da palavra de Deus. Então isso foi uma das páginas mais lindas que nós tivemos, quando a Bíblia foi trazida novamente às mãos do povo. E aquele povo, então, ao invés de simplesmente achar que somente nos mosteiros era permitido o canto, agora trouxeram a palavra de Deus para dentro da sua casa. Então, qual é a orientação para nós? A orientação para nós é que você, casal, você, família, você tem que ter plantado no centro da sua casa uma árvore chamada Jesus Cristo. E vocês precisam se abrigar debaixo da sombra que essa árvore vai produzir, e vocês precisam se alimentar dos frutos que essa árvore vai também produzir. Então plante uma árvore chamada Jesus Cristo no centro da sua casa. E não percam o momento de vocês, juntamente com seus filhos, sentarem debaixo dessa árvore. Assim, aqui essa árvore é que nos alimenta e que nos dá, de fato, a proteção, a sombra. Então, uma família, para que possa verdadeiramente glorificar o Senhor, ela precisa restaurar a palavra como centro absoluto ali na sua casa. Estabeleça Cristo como aquele que governa. Essa é a bênção, irmão. Essa é a grande promessa que nós temos. É a grande promessa. Então fica essa palavra, esse dado histórico para nós, que foi muito lindo. Eu fiquei imaginando, eu sou meio chorão, sabe? Eu e o Walter somos chorão.
Porque a gente vai tocando em coisas, a gente vê essas realidades. O Jó também é chorão, graças a Deus. E os outros choram por dentro, mas nós choramos por fora também. Mas eu fico imaginando a gente andando por aquelas ruas, entendeu? Andando e vendo aqueles cantos. Os filhos cantando, os pais cantando. De repente você passa as mesmas coisas. Oh, Senhor, que bênção que é. Irmãos, não está aqui na direção do que eu estou falando, mas sobe no meu coração exatamente isso aqui. Talvez você já faça isso, é uma bênção. É uma bênção. Dentro desse mesmo período, o que se estabeleceu na época de maneira, isso acontecia nos séculos anteriores também, mas de uma maneira pontual, até antes um pouco do iluminismo, foi o culto doméstico. Uma das mais terríveis ações de Satanás contra o povo de Deus foi quando ele tirou o culto doméstico da família. Ele roubou e jogou televisão, e jogou atividade, jogou canseira, e nós nos afastamos. A nossa árvore secou. A nossa árvore secou, porque nós não buscamos mais a sombra de Cristo, não buscamos mais os frutos de Cristo, nós não buscamos mais a centralidade da palavra. Então nós precisamos restaurar o culto doméstico. O culto doméstico precisa urgentemente ser restaurado. Isso é saúde para a família, é saúde para a igreja. Talvez você faça, então eu incentivo você a continuar. Você tem 2, tem 3 filhos, vamos lá. Apenas um pedacinho do momento, ore juntos. Qual o maior presente que você pode dar para os seus filhos? Pai, qual o maior presente que você pode dar para o seu filho? Ame sua esposa. Pastoreie o coração dela. Cuide dela. Esse é o maior presente que você vai dar ao seu filho. Mãe, qual é o presente mais elevado que você vai dar para o seu filho? Submeta seu marido. Cuide dele. Ajude-o. Seja sua companheira. Não tem presente maior. Essa é a pregação do silêncio, que atinge o coração. Então, fechando esse ponto, nós precisamos, de fato, novamente trazer essa realidade do culto doméstico. Penso, irmãos, que antes da volta do Senhor, isso é um pensamento pessoal, pode ser que os irmãos pensam diferente. Eu creio que haverá um grande movimento de vida nessa terra. Haverá um grande avivamento. Nós temos as chuvas temporãs, temos as chuvas serôdias. Nós temos a chuva que aconteceu lá no Pentecostes, mas nós temos que a chuva do plantio e nós temos a chuva da colheita, que é antes da volta de Cristo. Penso que isso é muito plausível. E eu creio que um dos movimentos de vida que o Senhor quer trazer no meio do seu povo é restaurar, principalmente, o culto doméstico. É nós colocarmos Cristo como árvore plantada no centro da nossa casa, para nós o abrigarmos debaixo da sua sombra e nos alimentarmos dos seus frutos. Incentive isso, irmão. Simplesmente 15, 20 minutos com seus filhos, em toda a palavra e oração de joelhos. Nós vamos mudar. E nós vamos ter uma outra reunião no meio do povo de Deus. Então fica aí essa consideração. Então, voltando àquilo que o irmão William McDonald ele sugere dentro de uma situação onde podemos encontrar princípios para que haja harmonia no lar. Nada de novidade, tá, irmão? Vou falar algumas coisas aqui que já estão em nossos corações, possivelmente de vocês também. Primeiro, ser absolutamente honesto, um com o outro, e ter como fundamento a confiança mútua. Vou repetir, né? Ser absolutamente honesto, um com o outro, e ter como fundamento a confiança mútua. Parece palavra jogada ao ar, simples, mas isso aqui é importante para nós. Nós precisamos transitar, vamos dizer, um relacionamento de plena honestidade. Nós não podemos ter caixa preta no coração. Nós não podemos ter nada escondido no coração, inclusive as fraquezas. Nós precisamos colocar de maneira tal que nessa honestidade nós podemos ter um vínculo de uma confiança mútua, e vai ser o fundamento. Isso é um caminho para termos um lar harmônico. Primeiro.
O segundo, ter canais de comunicação sempre abertos, sempre à disposição para o diálogo e tendo como prioridade o perdão. A coisa mais certa que você vai fazer, e eu faço, eu vou pecar contra minha esposa. Minha esposa vai pecar contra mim por uma fala, por um meio, por uma maneira até de olhar. E nós precisamos, então, entender que não foram dois super espirituais que casaram e errantes. Foram dois imperfeitos que tropeçam e que precisam um do outro da misericórdia. Porque ambos receberam a misericórdia maior. Então, ter canais de comunicação bem abertos, né, e uma disposição para o diálogo e, de fato, ter no coração essa disposição de sempre perdoar. Não podemos permitir que o sol se ponha sobre a nossa ira. Não podemos deixar de tratar de assuntos como se não fôssemos tratados e vamos deixar lá, isso vai ser cobrado futuramente. A Bíblia não fala para nós encobrirmos o pecado. A Bíblia fala para nós cobrirmos o pecado. O encobrir é você jogar a sujeira debaixo do tapete. O cobrir significa eu te perdoo. Está coberto pelo poder do sangue de Cristo. Então nunca encubra, sempre cubra. É essa a ideia dessa verdade. Terceira orientação que ele dá para que tenhamos um lar harmônico, né? Não exigir perfeição do outro. Você também erra. Nunca exija a perfeição do outro. Há uns meses atrás, em um momento de ajuda, de aconselhamento, né, o irmão veio até mim para nós conversarmos. E eu vou colocar um nome fictício, lógico, vou colocar Pedro. Pedro. Ô Pedro, você não casou com uma mulher chamada Pedro de vestido. Você pensa que você casou com Pedro que tem vestido. Porque ele quer que a mulher dele seja ele de vestido. Ô Pedro, os teus filhos não são pedrinhos de calçãozinho e de sainha. Eles têm personalidade, eles pensam, eles choram, têm defeito, têm virtude. Você acha que casou com uma pessoa de saia e você tem filhos igual você? Você casou com gente, Pedro. Você não casou com uma expressão sua, um clone seu. Porque ele exigia exatamente tudo aquilo que ele acha que deve ser exigido da esposa e dos filhos. Mas o que acontece no casamento como esse. Então, meu irmão, minha irmã, você casou com gente. Sua esposa pensa, raciocina, ela sabe dizer sim, sabe dizer não, ela tem emoções, ela chora, ela fala. E ela casou com gente. Agora, que nós precisamos do quê? Ambos precisamos da obra da cruz em nós, para que Cristo seja manifestado. Então lembre-se, você não casou com você mesmo de saia. Você não casou com você mesmo de calça comprida. Não é assim que a mulher casa para assim, vou transformar esse marido aqui naquilo que eu acho que eu tenho que transformar. E ele pensa a mesma coisa. Eu vou fazer dessa esposa aqui aquela esposa. Porque ele está se pensando mesmo. Faz sentido, não faz? Então nós devemos entender. Nosso cônjuge é uma pessoa. Tem Cristo habitando nela, que pensa diferente e devemos respeitar, enfim. Eu achei muito plausível essa colocação e jogando esse exemplo para ficar mais claro para nós. E por fim, né, ele coloca como uma questão para que tenhamos um casamento harmônico, lembrar que o amor é um imperativo e não uma emoção incontrolável. O amor é imperativo. É uma ordem dada pelo Senhor. Amor é algo que brota de uma volição, de um desejo no seu coração. Eu decido amar. Eu decido, é decisão. E não um movimento de emoção dentro de mim. Que ora posso estar bem, ora pode estar mal. Não.
Então, olhando nesses 7 primeiros versículos, nós temos, por exemplo, essa pequena reflexão que vale nós pensarmos naquilo que foi dito. E com certeza há muitas outras verdades que podem ser agregadas aqui, eu tenho certeza disso. Mas aí, quando nós damos um passo seguinte, é do versículo 8 ao 12, que eu reparti para vocês, eu vou ler aqui agora, vamos dar um passo a mais. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal e pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Então, olha que porção maravilhosa. Pedro vai insistir conosco a respeito dessa convivência fraternal, e tendo todas essas características que envolve aqui a nossa jornada. Já tínhamos, nas sessões anteriores, falado algumas coisas sobre as nossas reações diante daquilo que nós estamos vivenciando. Uma delas é o versículo 9, já lido aqui. Olha, não pagando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isso mesmo foste chamados. Então, que mostra-nos claramente a palavra de Deus de como nós devemos proteger. Algo extremamente importante. Nós devemos ter um exemplar modo de vida entre nós. A nossa vida de união em Cristo nos fortalece. É aí que nós somos protegidos. Para nós pensarmos juntos, Pedro já havia falado sobre isso aqui, mas a Bíblia fala que nós devemos, de igual ânimo, de uma mesma alma, agirmos com compaixão em nossos corações e sermos fraternalmente amigos uns dos outros. Bom, eu penso que um dos caminhos da proteção do povo de Deus é o companheirismo. A igreja ela precisa entender que ela é parte de uma realidade espiritual. Nós somos um corpo e nós vamos encontrar proteção quando nós convivemos de uma maneira fraternal. Aqui está a proteção, aqui está, de fato, a nossa segurança, porque nós somos uma realidade espiritual no mundo de trevas. Onde nós vamos buscar ajuda? Onde nós vamos buscar proteção? É entre nós. Aí está lá um monte de porco-espinho morrendo de frio. Se aproxima, se machuca. Se afasta, morre de frio. Nós somos esses porcos-espinhos que nós devemos nos ajustar um no outro, nos aproximar para nos aquecer, ainda que dá umas espetadinhas ali, porque se nós nos isolarmos, vamos morrer, vamos ser presa fácil. Muitos anos atrás eu ouvi, aliás, eu assisti uma mensagem do irmão Stephen Kahn. Na época ele tinha 96 anos de idade, ele morreu com 105, 106 anos por aí, e ele estava falando sobre o viver da igreja. Ele é uma pessoa extremamente mansa, ele fala com uma suavidade, uma simplicidade, mas ao mesmo tempo uma profundidade incrível. E chegou em um determinado momento da sua fala, ele se volta para a Assembleia e ele fala assim: vocês pensam que viver a vida da igreja é fácil? Ele dá uma paradinha e fala assim: experimente. A vida da igreja não é fácil. Não é fácil. E nós temos a tendência de buscar o fácil. Eu não vou mais reunir lá, não. Aqueles irmãos são... Não, aqueles irmãos... Gente, olha aquele líder lá, olha aqueles irmãos, não. E nós vamos buscando aqueles ambientes, ou vamos tentar achar ambiente onde ninguém nos toque. Nós não queremos ser tocados. E nós não sabemos que estamos saindo do lugar onde nós somos protegidos. Protegidos. Você não vai encontrar, meu irmão, minha irmã, um lugarzinho que você achei. Se você achou, como já a história diz, não sai de lá que você vai contaminar todo mundo. Porque não tem.
Então, é onde o Senhor nos congregou, é ali que nós devemos ser bênção. Você é um pouco espinho também. E bem-vindo, porque eu também sou um pouco espinho. Aí nós vamos nos ajustar, para nos aquecer, para não morrermos de frio. Então, esse caminho de termos essa realidade fraternal é mais do que simplesmente um jogo de palavras poéticas aqui. É porque nós não iremos sobreviver se nós nos afastarmos. Então, aqui, Pedro está nos ajudando dessa forma, de uma maneira muito linda. Pedro está falando, de certa forma, também da unidade no meio do povo de Deus. Essa realidade onde nós podemos experimentar esse amor fraternal. E de maneira muito pontual, né, ele está falando quase que especificamente aos irmãos, não pagando mal por mal, injúria por injúria. Significa que nós temos problemas, nós temos dificuldades, nós temos lutas. Aqui não está escrito assim, olha, tem um problema de nós, sai daí e vai tentar achar outro grupo. Não. Pague o mal através do bem. É o que a Bíblia está nos ensinando aqui. Bendiga aquelas pessoas. E ele vai colocar algo extremamente importante para nós. Olha só, que é o versículo 10. Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Irmãos, isso é um assunto muito importante. Não precisamos avançar muito, porque no ano passado nós falamos do livro de Tiago e a grande defesa, a grande tese sobre esse assunto é o capítulo 3 de Tiago, onde falam do problema, do malefício de uma língua descontrolada. Deixe-me lembrar que, com certeza, eu disse isso naquela oportunidade, sobre a questão da língua. Se eu pudesse comer as palavras que eu falo, elas me envenenariam ou gerariam saúde ao mundo? Se você puder, e eu puder, se nós pudéssemos comer as palavras que eu falo, elas vão envenenar a minha alma ou vão trazer saúde para a minha alma? Mais do que isso, vão envenenar o outro ou vai trazer saúde para o outro? É o que a Bíblia está falando aqui. Então, refreia a língua. Refreia a língua, para que você possa gozar de dias felizes. E tem até uma situação impressionante. Evite de usar os seus lábios para falar coisas dolosas, intencionais. Que coisa! Falando do povo de Deus isso. Então, que o Senhor nos ajude. Isso é um assunto extremamente importante para nós. Né? Esse é um perigo que nós carregamos. É uma arma destrutiva que nós temos como membro do nosso corpo. A nossa língua é uma arma destrutiva. Você pode edificar e você pode destruir. Por isso que Tiago mesmo, naquela oportunidade, nós falamos muito sobre isso. Olha, vocês têm, primeiramente, toda a prontidão em ouvir. Sejam tardios em falar e mais tardios ainda em irar. É uma lição que eu preciso aprender, que nós precisamos aprender diante do Senhor. Então, Pedro, olha, ele está nos orientando aqui nessa carta tão rica para nós. Quantas pérolas nós temos tido aqui. Já vimos a questão, né, familiar, conjugal, vimos como devemos proceder dentro desses movimentos, né, de jornada juntos. Devemos, de fato, gozar desse amor fraternal. E é interessante que mostra aqui a palavra misericordiosa. Vocês já ouviram e já sabem perfeitamente que a misericórdia é nós não tratarmos o outro como ele merece ser tratado. Exatamente a mesma medida que Cristo usou para nós. Ele não nos tratou como merecíamos. Merecíamos o juízo. Ele nos deu a sua misericórdia. Ele não nos tratou como merecíamos ser tratados. E Ele quer que nós sejamos misericordiosos. Não trate o outro como ele merece ser tratado. É o que a Bíblia está nos mostrando aqui. E a gente pode ir pensando em vários outros textos aqui, fazer alguns comentários, mas eu creio que é suficiente para nós essa colocação aqui. Vamos pegar Salmo, sai um pouquinho aqui, Salmo 34, versículo 12 a 14, porque Pedro está utilizando salmos aqui para realmente desenvolver o seu raciocínio nessa porção.
Salmo 34. Salmo 34, estou chegando aqui. Versículos 12 a 14. Diz assim: quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreie a língua do mal e seus lábios de falar impiedosamente. Aparte-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz, empenha-te em alcançá-la. Vocês perceberam que Pedro recorreu ao salmista para dizer isso aqui, sobre o problema da língua. Ele foi lá nos Salmos e recuperou aquela palavra e colocou para aqueles irmãos. Então, a palavra de Deus está exposta aqui. Então, é um assunto que nós precisamos realmente considerar com seriedade. Muito importante. Então, vimos a primeira sessão, vimos a segunda sessão, vamos para a terceira sessão, versículos 13 a 17. Voltando para 1 Pedro, capítulo 3. 13 a 17, essa terceira sessão. Ora, quem é que vos há de maltratar, se for zeloso do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão, ou pedir razão da esperança que é em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticar o que é bom do que praticando o mal. Então nós temos algo extremamente significativo para nós aqui, nessa porção. Aqui a palavra de Deus está nos mostrando, através do apóstolo Pedro, como que nós devemos proceder diante de uma aflição, diante de um maltrato. E é interessante, irmãos, que aqui, nesse caso, de modo específico, esses irmãos estavam sendo perseguidos por causa de Cristo, por causa da sua fé. Então, era uma perseguição que tinha um motivo muito particular, porque ele, conforme a leitura feita, mostra assim, porque se é da vontade de Deus que sofrais por praticar o que é bom, do que praticar o mal. Ele conclui assim, mas mostra-nos aqui que aqueles irmãos, de fato, mediante as duras provas que recaíram sobre eles, Pedro está sendo levado pelo Espírito a orientar aqueles irmãos de como eles deveriam proceder. Me lembrei, sabe de quem? De Policarpo. Policarpo que viveu no tempo primitivo, do ano 69 a 155. Todos nós sabemos a história, pelo menos quase todos. Então, ele foi preso por causa da sua fé. Ele foi ameaçado pelo imperador. Então, ele tinha 86 anos de idade. Ele já estava muito próximo de se encontrar com o Senhor da maneira, vamos colocar assim, natural. Ele estava preso, então ele foi colocado diante do seu algoz. E seu algoz estava ameaçando ele de todas as formas. De todas as formas. Aí, o que Policarpo falou, que ele foi ameaçado por duas situações, que ele seria queimado como uma tocha viva. Aí, abre aspas, o que Policarpo falou. Ameaça-me com fogo que dura apenas alguns momentos e depois se apaga. O que eu quero e não... O que eu quero o que eu não quero é ter que ir para o fogo eterno que nunca se apaga. Vou repetir, ameaça-me com fogo que dura alguns momentos e depois se apaga. O que eu quero é não ter que ir ao fogo eterno que nunca se apaga. Aí vem uma outra ameaça em cima dele. Aí ele vai concluir o seu pensamento seguinte. De lá o nome
do seu algoz e diz assim: 86 anos eu servi a Cristo e ele nunca me faltou. Como blasfemaria contra o meu rei que me salvou? E ele é levado então, amarrado num poste e queimado. Então aqui mostra, por exemplo, assim, um verdadeiro mártir que sofreu por causa da sua fé. Então era uma aprovação extremamente real na vida dele, né? Como aqueles irmãos que não somente foram ameaçados, mas lendo outras porções a gente percebe que houve uma perseguição brutal contra ele. Então nós estamos diante dessa situação aqui, né? Extremamente significativa nessa terceira porção para nós. Então Pedro está mostrando como vocês devem reagir quando vocês forem provados. Aqui, esse é o caminho que Pedro está orientando aqueles irmãos. Aí vocês percebem o seguinte: os sermos cristãos não significa que o Senhor nos coloca numa redoma protetora e somos super protegidos. Nós estamos expostos. Nós estamos expostos ao mundo. E muitas vezes, diante da perseguição, nós temos vários exemplos disso, o Senhor faz silêncio. E outras vezes ele faz um milagre maravilhoso, ele fecha a boca de leão. Ele fecha a boca de leão. Ele impede que os seus sejam mortos de maneira violenta. Mas outras vezes o Senhor permite que Isaías fosse cerrado ao meio com um serrote. Ele permite que muitos dos seus mártires glorifiquem o nome dele através da morte. E outras vezes o nome de Deus é glorificado com escapes maravilhosos. 3 homens dentro de uma fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Nem cheiro de fumaça ficou. Daniel não foi comido pelo leão. Deus glorificou o nome dele ali. Mas glorificou o nome dele e Isaías foi cerrado ao meio e assim por diante. Tiago foi transpassado a espada. Pedro crucificado de ponta cabeça. Então mostra-nos aqui que estes morreram pela sua fé. Assim como esse exemplo que eu coloquei para vocês de Policarpo. Extremamente importante. Então nós devemos, de fato, manter o nosso testemunho, tendo sempre, conforme lemos aqui, uma boa consciência. Devemos viver para a glória de Deus. Nunca vivemos para nós mesmos. Devemos viver de tal maneira que o nome do Senhor seja honrado. É o que Pedro está nos mostrando aqui nessa pequena porção que nós estamos considerando. Sim, há outras verdades que podem ser tiradas daqui. Agora, vamos considerar a última porção, que é do versículo 18 a 22. 18 a 22. Pois, também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos, potestades e também poderes. Com certeza nós estamos diante de uma situação espinhosa. Assim como nós vamos talvez rapidamente falar de um outro versículo aqui, são situações realmente espinhosas, não é fácil. Então, quando a gente chega numa sessão como essa, especificamente no versículo 19, fala que foi e anunciou e pregou, proclamou aos espíritos em prisão, aí você vai para os comentaristas, vocês têm N possibilidades de interpretação. Então, como que, particularmente, eu lido isso? Eu falo para os meus irmãos, eu vou falar na lápis. Eu vou falar, aquele dia eu preciso apagar, eu mesmo venho aqui e passo a borracha. Irmão, você lembra aquele dia? Estou passando a lápis aqui, a borracha no lápis. Não posso colocar isso a caneta. Eu tenho que colocar isso a lápis, porque são várias possibilidades de interpretação.
Mas a primeira coisa que a gente deve olhar aqui, que esse texto aqui, baseado especificamente nos versos 18 a 19, eles se tornaram bases para duas heresias. A primeira é o purgatório e a segunda o universalismo. Purgatório é que a pessoa, de fato, ela tem uma segunda chance, porque se foi lá e pregou os espíritos em prisão, de certa forma, esses espíritos vão ter uma outra chance, vão purgar e vão para o céu. É uma possibilidade de interpretação errônea. É daqui que sai essa heresia do purgatório e também do universalismo. Universalismo é aquela ideia seguinte, olha, no final de toda a somatória de todas as coisas, é como se Deus desse um tapinha na costa do pecador e falasse, olha, você foi muito arteiro, viu? Mas, olha, sou cheio de amor, você está perdoado. Ó, pode entrar no meu reino. Isso é universalismo. Isso é heresia e dá grande. Isso é impossível de nós crermos. Agora, Thomas, como que nós podemos lidar com esse texto aqui? É lógico que eu não vou lidar sozinho com ele, eu tenho que subir nos ombros aqui de uma porção de homens. E homens, vamos dizer assim, que podem nos ajudar. E ainda assim estou dizendo a lápis. Juntos? Mas a primeira palavra que eu quero só demonstrar aqui, uma interpretação, quando na leitura que fizemos aqui, deixa eu pegar o versículo 19, o qual também pregou aos espíritos em prisão. Essa palavra pregou é querusso, ou querusso. É proclamação, é como um arauto que vai em um determinado ambiente e vai proclamar a vitória daquele rei. É proclamação. Então, não é pregação evangelizo, pregar para anunciar o evangelho. Não, aqui é querusso, ok? É diferente. Então, é uma proclamação anunciando uma vitória já conquistada. Isso é importante para nós. Depois vamos comparar com outro texto, no capítulo 4, que é uma outra palavra, evangelizo lá, mas aqui é querusso. Tá? Muito importante para nós nesse pequeno momento de reflexão. Muito bem, que ombros eu subi? Eu escolhi alguns ombros assim, bem fortes. Já viram falar do irmão Russell Shedd? Já viram falar do irmão chamado Warren Wiersbe? Bom, John MacArthur, homens que a gente pode ver a plausibilidade das suas interpretações. E há outros, mas há outros tantos que pensam conflitantes. Então, vou colocar uma situação do pensamento deles e que, no meu coração, faz muito sentido. Tá? O que eles dizem? Eles concordam a plausibilidade de que estes que estão em prisão, né, espíritos em prisão, remete-nos a Gênesis capítulo 6, quando está escrito lá, os filhos de Deus possuíram as filhas das mulheres. E desta relação surgiram os gigantes, ok? Os Nephilims, como é dito lá. Então, qual que é a base que eles utilizam para proteger essa ideia? Eles vão para... Nós não vamos lá, mas só anota aí. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, e Judas, versículo 6. Só tem um capítulo. E ali, eles são remetidos à mesma ideia de Gênesis, capítulo 6. Então, mostrando que houve uma relação híbrida entre anjos caídos e as filhas das mulheres, filhas dos homens. E desta relação surgiram os netos. Aí você pergunta, mas por quê? Então, por que isso? Porque aí está aí a plausibilidade da situação. Então, esses irmãos entendem, e eu particularmente vejo assim, ainda que esteja falando a lápis, qual que é o grande motivo? Satanás queria impedir que o Messias viesse a esse mundo. Ele queria contaminar completamente a semente da raça humana para destruí-la completamente. Então foi uma artimanha satânica através de um juízo, uma artimanha satânica para trazer o hibridismo à raça humana, para impedir a vinda do Messias para que a humanidade fosse salva. Porque você pensa assim, como que Deus pode deflagrar um juízo tão pesado como aquele? Qual era o pecado? Era imoralidade, a gente sabia. Mas é uma questão mundial.
Então houve isso aí. Esses irmãos têm esse pensamento e há outros também. Então esse é o motivo, impedir que o Messias viesse a esse mundo, né? Para que de fato ele não trouxesse a salvação. Por isso então o terrível juízo do dilúvio. Muito bem. Aí Noé, aproximadamente 120 anos, só pregou. Teve salvação? Não teve salvação. 8 almas, como aqui diz, foram salvas. Essas 8 almas, então, naquela arca que foi preparada por todo esse tempo, então serviu de abrigo para essas 8 almas, correto? Pergunta: a arca passou pelo juízo? Passou pelo juízo. O mundo todo, inclusive a arca. Mas quem estava dentro da arca, safou-se do juízo. Porque estava dentro da arca. Então, a arca é uma figura de Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, então quando Deus lançou o seu juízo sobre ele, então Deus puniu nosso pecado na pessoa bendita de Cristo. Mas por nós estarmos nele, então, de fato, nós fomos salvos. É por isso que ele faz a relação da figura do batismo. O batismo nas águas, na realidade, é um símbolo de um juízo. Você está se submetendo. Eu estou morrendo para esse mundo de trevas e renascendo para o mundo de luz. Então, basicamente, com plausibilidade, nós temos essa possibilidade de interpretação. Possibilidade. Talvez nós temos caminhos futuros aí de outros irmãos que possam ter mais luz sobre esse assunto. Mas entendo que, por essa palavra, queruto ser a proclamação, então, foi necessário que lá, nessa situação, porque esses espíritos em prisão foram lançados no inferno. Tem 3 palavras para traduzir inferno na Bíblia. A primeira é Hades, no grego. Hades, Geena, e uma palavra que só aparece em Pedro, Tártaro. E é ali que os espíritos de prisão se encontram, Tártaro. Isso, de modo muito específico, está ali. Então, houve uma proclamação de uma vitória plena. Ontem eu introduzi aqui o nosso tempo juntos, citando uma passagem de Filipenses, né? Que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, aqueles que estão debaixo da terra são os condenados. E eles vão proclamar, eles vão, de fato, exaltar o nome de Jesus. No inferno, eles vão reconhecer verdadeiramente que Jesus Cristo é o Senhor, ele está lá porque ele é o grande rei, o grande vencedor. Eles vão proclamar a grande vitória. Então, foi necessário que chegasse essa informação lá. Apenas para os irmãos refletirem, estamos falando com irmãos adultos, que refletem, que pensem que nós podemos nos ajudar mutuamente nesse assunto. Avançando um pouco nessa situação, nós vamos ter um outro ponto, assim também, vamos colocar espinhoso na carta de Pedro, para vocês refletirem, que é o capítulo 4. Eu quero só olhar para vocês aqui o versículo 5 e 6, para fizermos uma pequena reflexão sobre isso. 5 e 6 é a mesma ideia, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos, pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito segundo Deus. Outro texto espinhoso. Olha só no versículo 6, pregado também a mortos. Aí, novamente, nos dá a base de que existe uma segunda oportunidade. E aí nós vamos subir em ombros de irmãos que possam nos socorrer nesse assunto, nos ajudar nesse assunto. E a quem vou recorrer agora? John Owen, conhecido de nós, não? John Owen pode nos ajudar. Então, como ele interpretou esse texto aqui? Primeira coisa, a palavra que aparece aqui, versículo 6, o evangelho foi pregado. Aqui é evangelizo. Então, aqui é evangelho mesmo. Lá não, era queridos, aqui é evangelho. Então, está anunciando o evangelho, pregando o evangelho para a salvação.
E agora, como vamos sair desse rolo aqui? Aí John Owen diz o seguinte, olha, ele fala, e voltando especificamente sobre esse texto, ele fala assim, tendo em vista este fim, isto é, o juízo final, há pouco mencionado, que é o versículo 5, os quais vão de prestar contas, né, àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Então, John Owen estava assim, ó, tendo em vista o que nós lemos há pouco, né, que foi há pouco mencionado, o evangelho foi pregado também àqueles, aí ele coloca, mártires, que agora estão mortos, para que eles pudessem ser, como foram julgados na carne, e condenados ao martírio, segundo o padrão dos homens, mas pudessem viver no Espírito de acordo com Deus. Então, nós temos diante dos nossos olhos aqui algo importante para nós considerarmos. Como que nós poderemos, assim, de uma maneira mais clara, baseada em John Owen, compreender esse capítulo 4, versículo 6? Aqui, podemos dizer o seguinte, pois para este fim foi pregado o Evangelho também àqueles que já morreram, para que o mesmo julgado, para que mesmo eles que foram julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Então, é aqueles que já morreram. Então, são esses dois textos mais espinhosos que nós temos em Pedro, para considerar. Então, não mortos como se fosse pregado lá na região dos mortos, mas àqueles que morreram. Então, John Owen faz uma análise mais profunda para nós e disse que trata-se daqueles que foram mártires e já morreram. Então, de qualquer forma, ou já falar novamente, estamos falando a lápis, porque podemos ter mais revelação, podemos ter mais profundidade nesse assunto. Mas ao meu coração, eu me aquieto, que faz muito sentido, porque evangelizar morto, aí nós destruímos toda a Bíblia. Então não há outra possibilidade de nós entendermos, senão esta. É pregado àqueles que já morreram, ou que já tinham sido mortos. Eles ouviram o Evangelho quando eram vivos. Então Pedro tem essas duas coisinhas que precisam ser colocadas. Eu fiz questão de deixar para vocês, para que vocês reflitam e tiverem qualquer luz, estou aqui para receber, irmãos. Dividam a luz comigo. Mas é para vocês vão passar por esses lados espinhosos aqui. Então tem esses caminhos. Homens realmente de peso, homens clássicos que não fazem interpretação bíblica simplesmente por fazer. Eles sentaram, foram aos pés do Senhor, ouviram outros e trouxeram a plausibilidade desse assunto. Então que o Senhor nos ajude a compreender. O que nós fizemos esses dias, queridos irmãos? Nós simplesmente olhamos aqui de maneira assim, panorâmica, né, o livro de 1 Pedro. Resta-nos à frente, né, eu encorajo os irmãos a prosseguirem, caso queiram estudar o restante do livro, e vai nos trazer todas essas verdades e acrescentar aquilo que foi falado. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos. Que de fato Pedro possa ter conversado com o nosso coração. Que Pedro possa nos ter tocado aí, vendo coisas que eram necessárias em nossas vidas. Então, Deus abençoe vocês, meus irmãos. E o Senhor seja louvado entre vocês, que vocês cresçam em graça, conhecimento, sabedoria, e que se tornem, de fato, ainda mais uma assembleia relevante em toda a localidade que vocês servem. Nosso maravilhoso Pai, nós somos tão gratos a Ti. Obrigado porque um dia o Senhor nos trouxe aqui, nesse ambiente, e o Senhor começou a nos falar, através desse livro, bem como também através das realidades que nós ouvimos sobre a importância de sermos violentos conosco mesmo. Nós queremos, de fato, viver para a Tua glória. Senhor, não permita que nós percamos as Tuas verdades. Nós queremos ser um povo que ande segundo o Teu caminho. Que, de fato, ande de tal forma que o Teu nome seja honrado através da nossa vida. Siga abençoando esses amados irmãos. Siga o Senhor ganhando o coração de todos. Faça dessa assembleia, desses irmãos aqui, de fato, irmãos que sejam bênçãos dessa sociedade em que vivem. Glorifique o Teu nome no meio do Teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos.
Amém.